Eu prefiro. Pro, Tá. Oi? Alguém começou vou a dar uma gravar. saidinha aqui, caso você me chame e eu não responda, porque eu vou precisar entregar um negócio aqui e já volto, tá? Você não vai botar seu filho de castigo, né? Não, vou entregar comida e pudim, Sim, E senhora. eu vou fazer tá sopa, bom? professora. Vamos. Vamos Peraí. aproveitar que a Vivi saiu e vamos dar início à nossa revisão. Isso. Já tô gravando, por favor, parem de falar bobagem, porque senão vão vetar meu YouTube, né? Porque eu tenho que subir as gravações no YouTube, daqui a pouco o YouTube vai falar assim: ah, não, esses vídeos não dá, não, vou tirar essa menina do YouTube. Ouviu, né, Netinha? Ouviu, né, Netinho? Ah, Netinha! Ó, não sou eu que tô falando, Netinha, depois você fala que eu que pego no teu pé, né? O Miguel que fala besteira e eu que levo a culpa. Pois é. Vou desligar meu microfone. Boa estratégia. Pronto, vou desligar o meu também. Então, pessoal, fazendo uma revisão das coisas que a gente deu uma olhadinha. Ó, que a gente estudou pra caramba. Para a gente poder direcionar os nossos estudos para avaliação. Vão ser... Espera que eu fiz metade da prova, a Camila fez a outra metade, acabou de me entregar. Vão ser 10 questões de múltipla escolha. Já passa pra gente aí na revisão. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, vamos lá. Vai cair sobre batata. Aquela aula linda. Vocês gostaram da aula de batata? Ih, silêncio profundo. Sim, ué. Eu não, Desligamos o microfone. eu não você tá assisti ligado, ainda, mas a Lucimara falou que foi muito legal. Ah, se a Lucimara falou que foi legal, então eu acredito. Ah, assiste, Miguel. Tá lá no YouTube. Eu vou não assistir. achei Tá lá na unidade 3, seção 1. Aí tá lá, gravações da B2. Aí tá todas as gravações lá. Tá tudo junto. Que assim vocês não precisam ficar caçando o vídeo. Uma loucura, mas enfim. A gente aprendeu sobre batata e eu falei sobre algumas receitas de batatas para vocês. E a batata ideal para se utilizar nessa receita. E aí, pensando nos fatores determinantes, que são a umidade, a quantidade de amido, o teor de açúcar, e aquelas 3 batatas que eu falei para vocês que são as mais populares, que é a Mona Lisa, a Asterix e a Baraka. Tá? Características da Mona Lisa, lembra que ela é a mais úmida, né? Então, quando você cozinhar, a preparação vai estar mais úmida. A Asterix, ela é a mais seca, ela é a mais farinácea. É aquela que tem a casquinha rosa. E a Baraka é o meio termo, tá? Se eu der para vocês aquelas receitas, vou pegar ali, batata duchesse, que é a batata da duquesa. Vocês lembram qual que é a batata duchesse? Sim. Batata duchesse é... A duchesse é aquela que faz um creme com a batata e vai com o bico de confeiteiro, não é essa? Isso. Purê, confeitado e assado. É aquele bonitinho lá que faz um biquinho. Entre a Mona Lisa, a Asterix e a Baraka, qual que vocês acham que é a melhor para usar nessa preparação? Como vai cozinhar é a Mona Lisa, não é isso? A Mona Lisa. Mona Lisa que é mais úmida, né? Isso. Quando vai fritar e assar, assar crua é melhor a Asterix e a Baraka. Isso, a fritura e assar crua é a Mona Lisa é que a Asterix. gente chama de batata lavada. Oi?
A Mona Lisa é a que a gente chama popularmente de batata lavada. É a batata mais comum que tem. Aquela que tem no mercado. É, Pode ser chamada de batata lavada. É que a lavagem não é o tipo da batata, né? É o tratamento que ela recebeu. não, é que popularmente, assim, a gente chama de batata lavada, né? Tá, isso mesmo. Mas vamos evitar nesse caso por conta do conhecimento que a gente já tem. Voltei. Fala, tudo bem, agora a gente E não para é mais de falar da Vivian aí, gente. Agora a gente não é mais popular. Não, vocês não são mais povão. Bem-vinda, Vivian. Vocês lembram qual que é a batata delfinoise? É a que você corta com corte brunoise. Não. Não, acho que não, né? Não sei. Ai, ó, Ai, Miguel. 2-0 já para você. E aí, gente? Eu não sei, não fui na aula, Pro. O povo que assistiu a aula tem que saber, hein? Mas você não viu a reprise, não, da aula? Ainda não, vou ver só para fazer a prova. Eu tô deixando outras pessoas falarem. Eu não lembro dessa batata, não. Eu não me lembro dela. Nem eu. Essa é a... É a mais gostosa. Então, É tipo gratinado ou não? É, obrigada. Isso, é uma batata que ela é rodelas bem finas. Você tem que ter um mandoline para cortar. E eu não lembro como se escreve liaison. É assim mesmo. Tá? Então, tendo em vista que a batata delfinoise é em rodelas fininhas, vai um liaison, né, entre as camadas, e depois ela é gratinada, qual o tipo de batata que vocês acham que dá para usar nela? Pensando na Mona Lisa, na Asterix. Mona Lisa, Asterix e Baraka. Ué, então você vai assar, mas não Baraka? para cozinhar, põe asterix, não é? A baraka, nesse caso, ela é a mais interessante, porque ela vai passar por 2 cocções e a baraka ela é bem firme. Então, Professora, você Oi. falou que era asterix. Você está viajando já com essas batatas. Viajei com as batatas, então. Tem razão. É a Asterix. A que vai passar por 2 cocções é a Rosti, porque a Delfinoise ela não passa por 2 cocções. Muito obrigada. Certinho. Só vou mudar aqui. Espera só um pouquinho. Asterix é uma batata mais seca. Que a gente usa muito para nhoque, não é? Isso. Aí, esse processo dessa batata da alfinoase, ela passa por 2 cocções ou é a rosti que passa por 2 Não, cocções? é a Rosti. Desculpa, eu confundi. Tá bom. Viajei, como disse a Lucimara. Não é viajou na maionese, é viajou na batata. Antialérgico deixa a gente confuso, porque eu tô tomando antialérgico. Você tomou antialérgico? Eu remédio para dor de cabeça. Nós estamos bem hoje. Nossa, hoje eu tô atropelando as palavras. Eu gravei um vídeo para outra turma sobre cozinha ibérica. E, nossa, o conteúdo ali na minha frente eu não conseguia falar direito, sabe? Eu sabia o que eu tinha que falar, mas as palavras não saíam de jeito nenhum. Eu não sei se esse antialérgico tá me deixando meio doida, o que acontece? Não, mas antialérgico eu fico bem mole quando eu tomo antialérgico. Ah, então é isso. Então, matamos o que tá me deixando meio doidona hoje. Lucimara toma Red Bull. Ai.
Tomo Red Bull e corto a tela aqui do apartamento. Se essa mulher toma Red Bull, a gente tá danado, né? Que ela já é ligadona no 220. Nossa, hoje eu não tô ligada. Hoje eu misturei café, Coca-Cola e mate. Tô, ó, Meu Deus do céu. legal. Então, dessa aula não vai sair nada de ótimo. Vai sair tudo maravilhoso. Então, gente, batata roxi, vocês lembram qual que é? A rosti é aquela que você cozinha inteira, põe no forno para secar, que eu achei esse método interessantíssimo. Ainda vou fazer. E depois rala e faz tipo, parece um omelete. Eu fiz esse processo e não deu certo comigo. A batata A que eu assada? faço, geralmente, eu não seco no forno, eu seco ela na própria frigideira. Eu dou uma cozida nela bem pouca, eu ralo ela e já seco ela na frigideira. Eu fui tentar fazer o processo de secar no forno, ficou uma bela bosta. Então, eu seco no pano de prato. Eu nunca fiz assim, para secar no forno. Eu achei a bem secagem no interessante forno a é para ideia. Agora tirar eu o não sei. residual da água da cocção, né? A gente seca no pano de prato quando vai fazer a fritura, né? Para secar a água da própria batata. Então, nesse caso, quando a gente cozinha, ela absorve mais água do que ela já tem. Então, aqui, para essa batata roxi, entre a Mona Lisa, a Asterix e a batata, a baraca, tô falando que hoje tá difícil. A gente vai colocar a baraca, e eu tô respondendo porque eu fiz uma confusão e eu não quero que vocês se confundam na hora da prova. Então, a batata delfinoise, ela vai direto para a cocção dela, em fatias finíssimas. E quando eu cortar ela, ela tem que parecer uma lasanha. Então, se eu fizer com a batata Mona Lisa, ela vai desmanchar. Então, ela tem que manter uma certa firmeza. Então, a batata tem que ser mais seca que a Asterix. A batata roxi, ela pode ser feita com a baraca, porque ela vai passar por 2 cocções e ela ainda vai se manter firme, ela não vai desmanchar, ok? Então, as mais indicadas são essas. Dúvidas? Não. Pera só fazer uma correção aqui, porque na verdade estava errada no material. Para ver se tem 2 opções iguais. Tem. Deixa eu deixar também aqui um indicativo. Uai. Onde é que eu... E essas 3 são farináceas, né? Não, a Mona Lisa não é. A Mona Lisa é a mais úmida que tem. Mas ela não é acerosa. Na verdade, ela é cerosa, né? Porque ela é a mais líquida que tem. Ela é menos indicada. Ela só é indicada fazer purê, para fazer sopa. Você não consegue fazer nada que você tenha que realmente ter uma estrutura. Tá? Ela não é boa para fazer estruturas, a Mona Lisa. Por quê? Porque vai desmanchar. Ela desmancha muito fácil depois que você cozinha ela. Então, no caso da Duchesse, a gente só consegue uma estrutura porque a gente vai adicionar outros ingredientes, como os ovos, por exemplo, que é ele que vai dar a estrutura. Então, para fazer uma delfinoise, que vai ser camada, dá para fazer? Até dá, só que você não consegue fazer um corte perfeito nela, entendeu? Você não vai conseguir cortar um retângulo certinho com ela. Dá para fazer uma rosti? Aí já fica complicado, né? Até dá, mas ela não vai ficar tão bacana se você fizer com uma batata mais seca, porque até você conseguir secar toda essa batata, você vai acabar tendo prejuízo, né? Aqui, gente, a gente vai mudar de assunto, de batatas para
Massas. La pasta. Aí vocês vão ter que estudar os formatos de massa. Deixa eu só ver direitinho aqui. Não tem muito o que eu falar para vocês. Mas, basicamente, eu posso falar mais ou menos como é que vai ser a questão. Ela vai pedir que você... É isso. Estudem formatos de massa. Qualquer coisa que eu falar para vocês, eu vou estar... Respondendo a questão. Respondendo. Essa é uma questão meio que de graça, assim. É de graça pra gente, né, professora? Já tá de graça, mas que isso... Para compensar a prova de administração, que foi um horror. Eu ia falar isso agora. Qualquer prova vai ser melhor do que a prova de administração. Nossa, tem que elaborar a minha prova de administração ainda. Não, fala sério aquela prova. Eu fiquei possessa. Porque saía toda hora e falava, sua prova foi encerrada, acesse novamente. Paga a internet, Lucimar. Não é. Você tinha que ficar mexendo, assim, você não mexia. Aí, você ficava inativa, né? E aí eu ia ler o negócio, putz, saiu de novo. Umas 10 vezes para colocar o RA e aquele localizador. Aí cansei já fiquei de saco cheio, falei, Desistiu? Desistiu de fazer a prova? Não, desisti de pensar muito, porque eu falei, eu ia ler alguma coisa, pesquisar. Quando eu ia pegar o caderno para ler uma coisa, ia lá, sua prova foi encerrada. É porque não é prova com consulta, né? Não é prova com consulta, né? Não, prova online sem consulta. Então, esse é um mecanismo para evitar justamente isso, né? As consultas. A sua vai ser assim também agora? Não, vai ser igual do bimestre passado. Bom, pelo amor de Deus. Vocês vão ter... Eu mandei lá para os representantes, vai ficar quase uma semana aberta. E eu já mandei pro grupo também. Não me cobrem não, hein? Ó, vamos lá. Ou não? Também não vi. Sei lá que eu fiz aqui na prova da Vou Camila. matar vocês agora. Eu vi. Então vamos lá, gente. Esse grupo tem tanta coisa que... Gente, Oi. Pode falar. nós estudamos a cocção Todo dos amidos, né? Então a gente estudou a cocção do arroz, da batata e das massas. Então, vocês lembram mais ou menos como que se faz a cocção da massa? Qualquer massa, a cocção é igual. Abundante. Bastante água. Água salgada, abundante e fervente. Fervendo. Certo? Ok. A cocção da batata, como que a gente faz quando ela é cozida? Água fria. A partir da água fria, exatamente. Aí ela vai ferver com a batata lá dentro. Isso vai fazer com que ela tenha uma cocção mais uniforme, né? Então, se você colocar numa água fervente, ela vai primeiro cozinhar a parte externa até aquecer o interior. Essa parte externa vai acabar derretendo. Então, por isso que é parte da água fria. E o arroz? E a batata é com água salgada também? Tanto faz.
Geralmente, depende. Se for para salgado, você já pode salgar a água para já adquirir sabor. Mas dá para fazer, por exemplo, se você for fazer pão com batata, aí você não põe nada. E a cocção do arroz, gente? A cocção básica do arroz. Tem que refogar o arroz, selar os grãos. Selar e depois pôr água, né? A partir do frio. Na verdade, você pode colocar... Geralmente a gente coloca o caldo fervente, que é justamente para não perder calor, e aí você gasta menos gás, menos tempo, etc. Mas também pelo frio você não vai ter nenhum problema. Propósito. Ai, gente, tô doida. Tô muito doida. Assim, no produto final você não vai ter nenhum problema. Ok? Calma que eu tô pensando como perguntar isso para vocês sem dar resposta. Alguém aceita sopa? Daqui a pouco. A minha eu já fiz na hora do almoço. Só vou esquentar. Agora não, obrigada. Nossa, a Camila fez uma questão aqui que, na verdade, cai tudo sobre massa, né? Mas vamos lá. Pera, gente, tô pensando aqui. Tá gravando, hein? Não, é que eu recebi agora há pouco. Então, vamos pensar. Tá. Eu vou meio que perguntar, então, para vocês. O que o formato de massa implica no produto final do seu prato? Formato implica no produto final? Ué, se ele tiver... Assim, o que faz você Se for fazer escolher... uma lasanha, é um formato. Se for fazer um espaguete, é outro formato. Tá. Mas é o tempo de cocção que você está falando? Não. Por que você escolhe o formato da massa? Só porque você acha bonitinho gravatinha ou tem algum outro motivo? De acordo ao prato que vai ser feito, não? Então, o que mais que vai nesse prato? Molho, né? Molho, né? Então, de acordo com a espessura do meu molho, de acordo com o que é o meu molho, eu vou fazer a escolha desse tipo de massa. Então, isso que influencia no formato da massa, ok? Vou dar um exemplo, peraí. Para não dizer que foi você. Hã? Adoro, adoro. Vamos supor que você vai fazer uma massa recheada. Uma massa fresca recheada. Aí o molho não pode se sobressair a massa. Isso. Eu E acho que se eu escolher Eu acho que um espaguete é um exemplo clássico. rigatone, qual que é a diferença de escolher um rigatone e um talharim? Qual que é a diferença desse molho, né? Então, o rigatone, por exemplo, ele tem aquelas estrias justamente para ele segurar melhor o molho, tá? Então, o espaguete já não. Se eu tiver um molho muito fino no espaguete, ele vai virar ali uma sopa e esse espaguete não vai conseguir puxar esse molho.
Então, tem que se considerar qual molho vai ser utilizado para você poder escolher o formato. Alguém ia falar alguma coisa? Eu ia falar, Não, por isso que eu o falei do rigatone, espaguete. então, o molho... Desculpa. O rigatone, então, o molho tem que ser mais encorpado? Isso. Não, Não, ao contrário, né? isso. O molho Peraí. mais... Qual que é o contrário? Molho mais fino? Molho mais... Ele não precisa ser muito fino, mas ele não precisa ser tão espesso quanto para um espaguete, por exemplo. Então, quanto mais lisa a massa, mais espesso o molho. Isso. Obrigada. Isso Eu daí. me confundo geral nisso. Eu achei que a massa que tivesse mais estrias precisaria de um molho mais espesso para que conseguisse entrar nessas estrias, nessas cavidades da massa. Então, é que assim, é muito difícil falar só em relação à espessura, também o conteúdo que vai ter nessa massa, né? E assim, qual que é o objetivo da massa? É eu conseguir absorver o molho. Esse é o objetivo da massa, eu conseguir fazer a degustação do molho. Então, esse é só um dos exemplos. E aí, também vai depender se vai ter carne, né? Se vai ter pedaços nesse molho, se esse molho ele é o sugo. Então, tudo isso vai influenciar no formato da massa, ok? Então, a massa e o molho, o que eles têm em comum é que um vai influenciar no produto final do outro. Ok. Mas, assim, nada é proibido. É recomendado só. Deixa eu ver aqui mais. Então, aí também tem que. Qual que seria o ponto de cocção da massa? Ao dente. O que a gente já fez da B1 e que pode cair na B2? Pode não, vai cair, né? Que aí eu nem vou entrar muito no interessante, principalmente o tá? E molhos. E tem mais uma coisinha aqui que pode ser que caia. Molhos básicos, né? Molhos mãe, Técnicas de cocção. Termos, tá? Tá, é isso. Das questões elaboradas pela Camila, é isso. Agora vamos às minhas questões elaboradas por mim mesma. Já Pela tá minha muito. estagiária. Uai! Vocês não viram de história. Não consegui fazer só 10 questões de história. Ah, não são 10, que nem da outra? Essa daqui, técnicas básicas, vai ser 10, mas de história vai ser um pouquinho mais. Eu vou falar o que vocês têm que estudar hoje ainda, que é para vocês não falarem que eu sou uma bruxa. A gente não fala isso, não. Não, né? Não. De você, não. Até minha mãe me chama de bruxa, vocês não vão me chamar? Ah lá. Peraí que eu tô aceitando gente aqui. Ok, vamos lá. Minha parte
bonitinha. Eita, agora eu perdi minha parte. Achei minha parte. Agora eu perdi minha lousa. Achei minha lousa. Então, vamos lá. Vai cair a técnica de preparação do risoto. Então, vamos lá. Estudem risoto de cabo a rabo, porque eu vou perguntar tudo sobre risoto. Então, quais são os ingredientes? Base. Então, vamos lá. Quais são os ingredientes base, gente? Arroz, né? Arroz arbóreo? Pode ser o arroz arbóreo, carnaroli, o outro eu esqueci o nome. Mas não vai cair, não se preocupe. Um caldo. Mais. Ó, geralmente a gente tempera, seja qual for ele, de cebola, pensando em risoto italiano, porque vai cair sobre risoto italiano, tá? Porque aí, o que que acontece? O risoto italiano, ele é autêntico. E assim como a Camila falou, hoje em dia, o restaurante, ele otimiza a produção dele. Então, não vale a pena colocar vinho branco, nem sempre eu vou colocar cebola, eu coloco já meu tempero direto, mas, por exemplo, o italiano não faz risoto de shiitake shimeji, por exemplo. Até faz os cogumelos que são típicos lá, de trufa, de cogumelo Paris, enfim. Mas eu quero falar do raiz. E não vai ser difícil vocês fazerem isso, tá? Vocês não precisam ir atrás de saber. Quer dizer, é bom vocês procurarem, mas, enfim, o texto que vai ter na prova vai dar embasamento para vocês responderem, ok? Então, vamos lá. Então, o arroz arbóreo carnaroli. O risoto italiano vai cebola, vai manteiga ou azeite. Lembra-se que no final a gente faz a mantecatura. Então, pelo menos manteiga vai ter que ter dentro dessas gorduras. Ele vai o vinho branco, que é para ajudar na acidez e na cocção desse arroz. Ele vai fundo. O autêntico não vai água, ele vai fundo. E ele vai o queijo, geralmente é o parmesão ou o Reggiano, alguma coisa lá, parmegiano Reggiano, enfim. Não coube tudo aqui, peraí. Vou tirar essa linha aqui para caber tudo. Ficou claro? Sim. Então, pensando nas técnicas que a gente aplica, quais são as técnicas de cocção que são aplicadas no risoto? O risoto a gente sela também, né? Sela e Oi? sela e depois cozinha em líquido, né? Sim. Calor úmido, é isso? Não sei o que você está falando. Quais são as técnicas de cocção empregadas no arroz, né? Tá. Então, Sela. primeiro você sela e depois você cozinha em meio líquido. É isso, a cocção, as técnicas, tá? Acho que eu fiz duas questões. Não, é a mesma questão.
Professora, quando a gente coloca a primeira parte do líquido, a gente não estaria fazendo um processo de deglaçagem sem ser com vinho? Existe um outro nome técnico para isso? Ou não é nada disso? Sim, mas eu estou perguntando as técnicas empregadas no arroz. A deglaçagem, ela não é empregada no arroz. Você está deglaçando o fundinho da panela ali. Que, na verdade, aquele fundinho da panela que você está deglaçando são os temperos, né? No caso, um risoto que vai esses ingredientes, a cebola vai deixar o açúcar dela ali no fundo e você está deglaçando aquele açúcar. Você não está deglaçando o arroz, tá? Então, a técnica empregada com o arroz é a selagem e depois a cocção em meio líquido. A função do vinho. Quando eu coloco o vinho no meu risoto, qual que é a função dele? Eu falei na aula passada. Intensificar o sabor? Não é intensificar. Uma camada de acidez. Trazer acidez e ajudar na cocção do arroz. Ué, onde você tá lendo isso? Você Você acabou de falar. Vocês não estão prestando atenção em mim, só o Miguel? E a Netinha? Você acabou de falar isso. Você acabou de falar, querida professora. Livinha. E aí, quais são as técnicas que eu emprego com o vinho? Eu lembro disso, mas não sei. Eu também acabei de falar. Falou? Acabei de falar. O vinho você vai deglaçar o fundo da panela, é isso? Isso. Ah, tá. Eu tô muito atrás dessas minhas questões, porque como eu meio que segmentei as perguntas, porque é muito fácil falar qual que é a ordem da técnica de fazer o risoto, mas o que permite cada técnica e o que é empregado essa técnica, acho que esclarece um pouco melhor esses termos, né? Igual a Vivi perguntou, eu vou deglaçar o arroz com fundo? Não, na verdade o que você está deglaçando é aquele açuquinha que ficou lá embaixo, grudadinho. E com o que você deglaça? Nesse caso, você vai deglaçar com o vinho. Só que tem outra técnica que a gente usa. Outra técnica. Você coloca... Quando você vai fazer uma cocção, você coloca o vinho e imediatamente você já coloca outro ingrediente. Não. Não, tem que evaporar. Mas... Tem que evaporar. Essa técnica a gente chama de reduzir. Que a gente até falou lá nas técnicas básicas, lá no começo a gente falou o que significava reduzir. Então, você vai reduzir, porque ele vai evaporar. Então, você vai reduzir a quantidade de vinho evaporando. Então, a gente usa esse termo, reduzir. Então, no vinho, a gente vai empregar duas técnicas ao mesmo tempo, mais ou menos, né? Nossa, eu tava muito inspirada quando eu fiz essas minhas questões, gente. Olha só. Aluno odeia quando a gente fica inspirado, né? Gente, o que traz a cremosidade do risoto? O queijo? O amido. É um amido. Que amido? O arroz, né? Sai do arroz. Eu acho que é o queijo, não é? Eu acho que é o queijo e o E azeite. a manteiga. Como chama a técnica que a gente emprega com a manteiga? Mantecatura. Mantecatura. Montar na manteiga. O queijo também ajuda, Miguel. Mas aí o queijo a gente coloca junto com a mantecatura e não é sempre, tá? Vai ter uma receita ou outra que não vai queijo. Italiana vai ter sempre, mas o que realmente confere essa cremosidade final, esse brilho, é a mantecatura. E a escolha do arroz, tá? Até por isso que a gente não usa arroz agulhinha
para fazer o risoto, que a gente não vai conseguir a textura correta. Sim, prof. E no caso é a gordura do queijo, né, que traz essa textura. Sim. Então vai junto na mantecatura, que também é a gordura da manteiga que vai deixar ele espesso. Gente, a Camila falou sobre 3 técnicas de cocção de arroz. Vocês lembram quais são elas? De novo? De novo arroz? De novo arroz, porque se vocês não souberem fazer um arroz e falar sobre o arroz de cabo a rabo, vocês não vão ser chefe de cozinha, né? Cozinhar a partir do frio, cozinhar no quente, é isso? Não. Não? Ela falou daquele negócio do arroz lavado lá, que eu até achei muito interessante cozinhar o arroz igual cozinha macarrão. Isso. Né? É isso que você está falando? Isso. Ó, são 3 técnicas de cocção de arroz: o arroz branco, o pilaf e o lavado. O arroz branco e o pilaf, eles têm a mesma produção. Então, você vai refogar o arroz e depois adicionar o fundo. A diferença entre o arroz branco e o pilaf é que o pilaf vai um aromático. Então, pode ser um raminho de tomilho, uma folha de louro. Esse é o arroz pilaf. O arroz branco, não. Você refoga lá alho, cebola, coloca o arroz. Ele é um pouco mais neutro, o arroz branco, tá? E o arroz lavado é esse que a Lucimária falou. A gente cozinha exatamente igual ao macarrão. Água abundante e salgada. Joga o arroz ali. O arroz vai ficar flutuando. E aí, quando ele tiver cozido, você retira. Passa pela peneira. E aí, você pega aquele arroz e você pode usar para qualquer outra preparação. Então, você vai querer... Isso usa muito em cozinha oriental. Na Europa Você já deixa o arroz pronto, assim, e aí depois, se você quiser fazer um arroz à grega, aí você pega aquele arroz pronto e só salteia ele junto com o restante dos ingredientes. Oi? Na Europa, você vai no mercado, só tem muita opção de você comprar arroz assim, que você joga na água, esquenta e depois escorre. É muito rápido e prático. Isso, ele é bem prático. E ele é a técnica ideal para quem não sabe fazer arroz. Ele não vai ficar papa. Ele não vai ficar grudado. Até porque todo o amido vai ficar naquela água. Então, quando você tirar o arroz, por isso que ele chama lavado. Quando você tirar o arroz, geralmente a gente passa na água fria, justamente para parar a cocção. Mas aí é opcional, né? Se você já for fazer a outra receita na hora, aí não tem problema. E aí, acabou. Você separa nas porçõezinhas, né? Pensando em restaurante, né? Prepara de manhã, separa nas porçõezinhas. Ele pediu um arroz imperial. Aí eu vou lá, pego os ingredientes do arroz imperial e coloco essa porção de arroz. E assim por diante. E se eu quiser aquecer tudo junto, eu posso colocar no meu forno combinado. E ele não vai ficar papa, tá? Porque... Isso aí que eu não consegui entender, professora. Porque o selar o arroz, quando você sela os grãos de arroz, não é para ele ficar soltinho, para você condensar, para você fazer uma barreirinha, para ele ficar solto. Sim, mas aí se você colocar água demais, ele pode ficar papa. Entendeu? Não, se esse arroz tá muito... Vamos supor... Porque esse arroz lavado, ele não foi selado, entendeu? Então, e a função do selar o arroz não é para ele ficar solto? Você sela o arroz para não escapar o amido, certo? Sim. Se você não selou o arroz, colocou ele em um monte de água, ele tá flutuando ali na água, igual o macarrão, o amido tá saindo. Ele tá saindo todo. Vai ficar naquela água. Você vai tirar o arroz e o amido vai ficar na água. Entendeu? Sim, entendi. E aí o branco refoga e adiciona água, e o pilaf refoga e adiciona água aromatizada, é isso? Água aromatizada. Ou você vai pegar um fundo e colocar aromáticos nesse fundo. Tipo assim, você
colocou lá cebola. O arroz pilaf original, ele é a cebola suada, aí você adiciona o arroz, sela, aí você coloca lá um salzinho, coloca uns raminhos de tomilho e louro e completa com fundo de ave. Então ele é um arroz mais aromático, enquanto que o arroz branco ele é mais neutro, porque você pode usar água para confeccionar e aí você não precisa colocar ervinhas, nem especiarias, nem nada. O arroz branco é do dia a dia. Essa é a única diferença entre os dois, mas a técnica é igualzinha, tá? E é isso que vai cair, B. Doeu? Deu 10 questões, olha que engraçado. Agora deu 10. Vão ter 10 questões mesmo. Ok, gente. Aí depois eu salvo, a hora que eu for postar a gravação dessa aula, eu coloco junto. Vou aproveitar aqui o nosso momento, que sobrou um tempo aqui, e vou falar que vai cair. O primeiro semestre está aí também hoje? Falar com a Camila, mas aí eu posto, que eu falei que eu ia postar o roteiro de estudos e é o que eu vou fazer. Eu vou falar do roteiro de estudos, para não ficar injusto de eu dar revisão para um, não dar revisão para outro. Aí eu já faço o roteiro aqui. Quinta-feira não vai dar tempo, né? Não, eu tenho que terminar Sudeste na quinta. Deixa eu ver o que eu vou. São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Não, ainda mais tem que falar de comida mineira, né, gente? Que é a rainha do Brasil. Estão vendo o meu PowerPoint em branco aí? Sim. Sim. Tem alguém assim desenho, hein? É a história da alimentação e gastronomia brasileira, é isso? Ou é gastronomia e alimentação? Não lembro a ordem. Acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Vocês vão ter que estudar sobre bandeirantes. Sobre ingredientes e preparações. Oeste 1. Ninguém assistiu a novela. Totalmente demais, tô ouvindo. Ai, foi o Gosto meu. da novela do Candinho e da novela do Príncipe. Que eu não sei o nome de nenhuma delas, mas eu gosto de assistir. Então, ó, vai cair ingredientes e preparações do Centro-Oeste 1, preparações do Centro-Oeste 2. Vai ficar muito na cara. Preparações do Sul.
Aí vai cair cozinha caipira. Que vai cair. Vai cair. Oi? Utensílios e equipamentos da cozinha caipira. Lembra que a gente fez uma análise sobre a cozinha? Sim. Preparações. Milho. Milho. As regiões em que abrangem a cozinha caipira. E as vertentes da cozinha caipira. Regiões? É. A cozinha caipira ela não tá só no Sudeste, lembra? Que eu falei que ela também compreende alguns, ela expande ali para alguns Centro-Oeste, locais é que os isso? bandeirantes se. Oi? Que ela pega um pedaço de Goiás. Isso. Então, ela, a região aqui abrange Sudeste e Centro-Oeste, né? Norte, não, né? Então, é que eu não vou falar, que senão depois do primeiro semestre vai falar que eu abrangem dei spoiler para vocês, que eu dei revisão para vocês e não dei para eles. Mas Mas não tem como dar acesso a eles, essa aula depois? nossa, eles Para vão eles ter verem a gravação? que de novo. Ó, o que eu vou falar é que vai pegar, sim, uma parte do Centro-Oeste e vai pegar uma parte do Sul também. Ah, tem uma parte do Paraná ali. Tô olhando aqui. E no Norte pega o Tocantins. Putz, É. Pega um pedacinho do Tocantins, porque Tocantins era uma área de Goiás antes, né? ah, tá. Das preparações do Sul, estudem o barreado. Deixa eu ver se me escapou alguma coisa. Aí vai cair sobre moqueca. Então, provavelmente, né, lembra que a gente estudou moqueca do Nordeste e a gente vai estudar moqueca no Sudeste agora, tá? Ai, peraí. Gente, vai cair na prova preparações do Sudeste, que a gente ainda vai estudar. E aí dentro eu vou colocar a moqueca que a gente vai estudar. Acho que é só. Isso aqui eu... Ah. Cozinha caiçara, que a gente vai falar um pouco. Então, pode estudar. Falamos. Caiçara, não. Ah, não. Piraquara. É verdade. Ingredientes e preparações da cozinha caiçara. Assim, essa prova ela vai ter mais questões
Eita! Tentando copiar, não consigo. Essa... Copiei várias vezes. Ai, que doida. Que eu ia falar? Essa prova vai ter bastante questões, mas é porque, assim, são questões curtinhas e bem objetivas, assim. O que é o que é? Nasce em pé e corre deitado. Calma lá, gente. Preciso Tem ver uma o que... questão daí de Minas Gerais, tenho certeza. Não tem. Não tem uma questão do pão de queijo? Uai, você quer perguntar o que do pão de queijo? Uai, Pão de queijo, lembrem-se que não é pão, hein? então, vai fazer uma questão do pão de queijo. Mas Todas as questões são objetivas, Carol? todas, porque semestre passado deu muito problema com esse negócio de arraste não sei o que, arraste não sei o que lá, então vai ser tudo de bem objetiva, múltipla escolha, todas iguaizinhas. Tá. Espera aí que eu tô abrindo aqui, que ficou faltando uma questão. Fica menos pior para a prova da Karina, né? Porque se fosse discursiva ia dar um problema. Não, mas isso é uma opção minha, tá? Ah, eu achei que todas as provas seriam objetivas. Então pode ser que a dela tenha alguma coisa discursiva. É bem possível. Ah, Lascamos-nos. Eu ia colocar uma questão discursiva em TB, mas aí a Camila falou que não. Tá certo. Se eu tivesse como professora, eu também não ia colocar, não. Por quê, Lucimara? 26 anos e meio de professora, eu inventar da questionário com 50 questões para ficar corrigindo, né? Fala sério, né? Online ainda. Não. A gente tem essa facilidade agora, né? Para mim é uma grande facilidade essa prova autocorrigível, porque eu ficava muito tempo corrigindo prova. Porque vocês sabem que eu tenho várias turmas, né? Não, eu acho que é muito importante você dar prova discursiva, principalmente eu que trabalhava com fundamental, com média, você tem que escrever, né? Mas online, sei lá, não ia dar essas alturas do campeonato, com tudo que está acontecendo, eu não faria, não. Ô, Carol, Hum, de repente isso até fique para, não, assim, para você, para o futuro, né? Pô, essa de autocorreção é muito boa, né? então, mas quando a Vou prova fazer é a... presencial, vocês sabem, né, que é maior pressão ali, que vocês não podem colar, que vocês não podem isso, que vocês não podem nada. Então, eu teria que convencer as instâncias maiores de que isso seria uma boa, entendeu? Sim. De que eu teria esse controle para que vocês não colassem. Porque existe essa grande preocupação aí. Peraí que eu tô só procurando um negócio aqui. Não muda muito, não. Tá vendo, Miguel? Não vai colar não, Miguel. Não muda Não, mas muito, não. assim, por mim, eu acho que seria interessante. Mas, quando ela é presencial, eu gosto de dar 5 dissertativas, sim, para Sim. vocês. Que eu não sei, vocês percebem que é onde vocês têm que colocar o raciocínio de vocês à prova ali, né? Que não é quanto é 2 mais 2. Não, é uma utilização que vai acontecer no seu dia a dia. Então, tem muita coisa aqui que eu até preferiria colocar dissertativa. Mas nem vale tanto a pena assim, porque se você parar para pensar, vai cair uma questão sobre região norte, sobre os pratos.
prato à base de tucupi. Tucucu, tacacá, teteté. É, vai cair exatamente isso. Pato no tucupi com tacacá. Um tococó, Tococu. um tocucu, tocacá. E tipiti. Professora, Aqui a muqueca. Cabo diferente. Que aí engloba norte, nordeste e sudeste. Certo? É isso que vai cair. Então, vai cair sobre os bandeirantes, os ingredientes e preparações do Centro-Oeste 1, preparações do Centro-Oeste 2, preparações do Sul. Vai cair sobre a cozinha caipira, os utensílios e equipamentos, preparações, milho, regiões e as vertentes da cozinha caipira. Preparações do Sudeste, ingredientes e preparações da cozinha caiçara. A moqueca, então vai cair os tipos de moqueca que a gente tem, não só no Sudeste, mas a gente tem em outras regiões que a gente já estudou, em outra região específica. E vai cair sobre o Norte o tucupi, tacacá e tipiti. Certo? Certo. Certo? Sim, querida professora. Então, amanhã, junto com as gravações, eu posto essa tela aqui. Vou pôr uma tela bonitinha. Assim vocês já aprendem a fazer slide bonitinho para mim. Larissa, que o meu saiu feio no trabalho, hein? Oi? Não fala de slide bonito, não, que o meu tava feio. Então, tô ensinando. Você vem aqui, ó, em design, ideias de design, ele faz sozinho para você. Ah, tá. Sim. Eu ia botar Pode minha. até escolher o tipo que você quer aqui. Design, tudo bonitinho. E ele faz o resto do serviço para você. Obrigado. Ou vocês acham que eu... Bom, mas mesmo assim gasta tempo, né? Eu ia falar, vocês acham que eu fico perdendo tempo com isso. Pior que perde-se muito tempo fazendo slide mesmo. Mas eu acho que não dá para fazer essas aulas online sem slide. Vocês não têm onde Fazia para focar. todas as minhas aulas, Pro. É? Isso aí eu de uns anos para cá, eu só dava aula com... Tinha o data show na sala também. Então, Já há uns bons anos. eu gosto de usar, só que tem um porém, né? Tem professor que dá aula olhando para o slide em vez de dar aula para o aluno. E isso não é culpa necessariamente do professor não saber e colocar tudo no slide. Aí eu acho que a aula fica muito roteirizada, fica muito Não, tem que mecânica, né? Só para apresentar o Os os tópicos, imagens, não é para pôr texto, né? Senão... Tô tentando escolher. Nada tá bom para mim. Não gostei de nada. É o antialérgico. É, e já tá me dando fome de novo. Então, galerinha, deixa eu só ver quantas pessoas vieram hoje. Ah, eu preciso te contar uma coisa. Pode contar com o negócio aberto? Pode. Com o vídeo gravando? Pode. Depois da sua aula de quinta-feira, eu fui obrigada a ir sexta-feira no mercado e comprar pinhão. Hoje eu vi o cara fazendo arroz com pinhão, Meu, carne de porco. Aí eu falei, eu tenho tudo aqui, vou fazer. eu fiquei com muita vontade. Era duas coisas que eu ia te contar, que eu comprei um monte de pinhão, até congelei um tanto, descascado já. Uhum. Eu já fiz farofa, já comi, já fiz da manteiga. E fiz pão, ficou maravilhoso. Ah, é bom demais, né? Fiz um pão com uva passas e pinhão. Combina, pior que combina bastante. Muito bom. Bom, pessoal, por hoje é isso, a nossa aula. Agradeço